Obrigado pelo cuidado dos irmãos. Meus irmãos, certamente todos nós estamos comovidos com os testemunhos que ouvimos aqui sobre o trabalho missionário e os desafios que nós temos com relação ao trabalho missionário. E isso dentro de um contexto que está ligado ao tema principal, ao eixo principal que está sendo abordado aqui, que é o tema da perseguição. E nesta noite eu quero propor a vocês uma mentalidade à prova de perseguição. O meu desejo é caminhar com vocês numa passagem da Escritura, como que dando a vocês o tipo de mentalidade que a gente precisa ter para uma eventual perseguição que a igreja brasileira venha a sofrer. Então, nós vamos olhar para um texto bíblico, vamos olhar para a palavra do Senhor, e eu quero convidá-lo à leitura, e você pode permanecer assentado como está, mas para a leitura da primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versos 12 a 19. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que Deus abençoe nossas mentes e corações para considerarmos a sua palavra nesta noite. A primeira epístola de Pedro, meus irmãos, ela foi escrita num contexto de ampla perseguição. A passagem que nós acabamos de ler, ela se encontra no contexto da conduta de um cristão diante do sofrimento causado por perseguição. O que Pedro está fazendo é, através desta carta, mostrar aos crentes da dispersão, aos crentes que estavam espalhados em vários lugares da Ásia Menor, principalmente, acerca das lutas que certamente alguns deles estavam enfrentando e que também viriam a enfrentar. O contexto é, portanto, de sofrimento, o contexto é de luta por causa da fé. E desde o século II tem sido atestado que o apóstolo Pedro estava em Roma quando ele escreveu esta primeira epístola. Ele estava ali em Roma, certamente por causa do Evangelho, e dali ele acompanhava as notícias sobre as hostilidades, sobre as dificuldades que a Igreja de Jesus Cristo enfrentava em praticamente todo o Império Romano. E isso envolvia não apenas a região da Palestina, não apenas a Ásia Menor, mas também o norte da África, conforme o testemunho que ouvimos há instantes. Pedro está acompanhando, ele tem notícias sobre as lutas enfrentadas pela igreja. Diversas províncias romanas, sob o governo de Nero, sofria hostilidades por causa da fé. Levando-se apenas em consideração a primeira epístola de Pedro, e versículos que podem ser destacados na primeira epístola de Pedro, a igreja sofria injúrias, a igreja sofria acusações difamatórias, a igreja sofria espancamentos,
A igreja sofria ostracismo social, uma espécie de afastamento da vida social imposto pela própria sociedade, algo que é muito próximo do que hoje nós chamamos de cancelamento. A igreja vivia esses elementos. A igreja tinha o problema ligado ou sofria com os tumultos e até mesmo sofria com as intervenções policialescas do Império Romano. Pedro, portanto, ele está buscando instruir a igreja de Jesus sobre como agir em tempos de perseguição. A passagem que nós lemos, ela pode ser muito naturalmente dividida em 4 partes. A primeira parte, que está no verso 12, vai tratar de um aspecto que é extremamente importante para nós lembrarmos. O texto diz assim no verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que Pedro está mostrando é que a perseguição pertence ao ordinário da fé cristã, e não ao extraordinário. E é importante a gente considerar isso porque no Brasil, no contexto que nós vivemos, nós temos a tendência, por circunstâncias, de achar que perseguição é uma coisa extraordinária. Que o ordinário é não ser perseguido. Pedro está apontando o contrário. Ele está dizendo, olha, não estranhem o fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. E por que Pedro diz isso? Ele diz porque a perseguição dentro das contingências da igreja cristã primitiva fazia parte da vida ordinária. Era comum ser perseguido, era natural ser perseguido, não era algo extraordinário, não era. Talvez para mim, para você, dentro do contexto brasileiro, seja algo extraordinário. Mas talvez porque a gente tenha perdido os vínculos e o link com aquilo que o Novo Testamento ensina. Quando Pedro destaca que a perseguição pertence à vida ordinária da igreja. Não é uma coisa, portanto, sobrenatural nesse aspecto. Não é uma coisa, portanto, extraordinária. Faz parte da vida e da natureza da própria igreja. Mas o texto prossegue dizendo, e isso está no verso 13, que a perseguição é uma forma da igreja ser participante dos sofrimentos de Cristo. O texto no verso 13 diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. O que Pedro está destacando aqui é que parece haver ou parece restar para a igreja algum sofrimento. Parece restar para a igreja passar por aflições, passar por tempos de angústia por causa de Cristo. E isso dentro de um movimento ordinário e não extraordinário. E não extraordinário. Um movimento ordinário. E isso certamente tem a ver, meus irmãos, com uma lembrança que já foi feita aqui esta noite, que faria, mas que também já foi feita, as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. A vida piedosa, a vida de amor por Cristo, ela produz, ela gera esse ambiente propício para a perseguição, porque se torna um ambiente altamente hostil à fé cristã, hostil ao Evangelho, cabendo à igreja ainda sofrer o que resta dos sofrimentos de Cristo. E eu não estou inventando essa linguagem, essa é uma linguagem do Novo Testamento. Paulo, quando ele vai escrever uma das suas cartas, ele vai falar que ainda resta algum sofrimento para a igreja de Jesus. E se nós pressupomos ser igreja de Jesus, então nós precisamos constatar que isso diz respeito a nós. Isso diz respeito a nós. O texto segue, e nos versos 14 a 16, vai mostrar para a gente que a perseguição é forte indício de bem-aventurança. Ser perseguido é uma condição de bem-aventurança. Olha o que Paulo escreve, verso 14 em diante. Se pelo nome de Cristo sois injuriados,
bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Agora, não sofra nenhum de vós como assassino. Que o nosso sofrimento, a nossa perseguição, não seja por termos roubado, não seja por sermos malfeitores, não seja por nos intrometermos em negócios alheios, por pecados, portanto. Que o nosso sofrimento, que a nossa luta, não seja fruto do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa desobediência, mas que seja fruto da plena obediência a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E é o que ele vai dizer no verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que nome? Cristão. Esse pronome esse está apontando para a expressão cristão. Há glória no nome cristão. Há glória em ser um cristão. Mas o termo cristão, ele perdeu tanto sentido, ele perdeu tanto significado, que para a sociedade de um modo geral, é mais apenas um agrupamento religioso, e nada mais que isso. Não ofende a ninguém, não faz mal a ninguém, porque a igreja já se perdeu. A igreja já se, talvez, consubstanciou com o mundo. Então, não vale a pena perseguir uma igreja que não dá trabalho. Não vale a pena para o mundo perseguir uma igreja que não é piedosa. Não vale a pena a igreja ser perseguida se há uma ausência de santidade, porque todas essas virtudes e esses atributos que Deus requer de nós estão predominantemente ausentes. Então a gente não faz mal a ninguém e também ninguém faz mal para nós. Até porque há uma garantia bíblica de que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus têm a certeza de que serão perseguidos. Ora, se não somos, é porque algo está errado. Se a igreja brasileira não é porque algo está errado. Algo não está batendo. Porque a palavra de Deus não mente. Ela é viva e é eficaz. Mas além da perseguição pertencer ao ordinário, além da perseguição ser uma forma da igreja participar dos sofrimentos de Cristo, além da perseguição ser um forte indício da bem-aventurança no Evangelho, o próprio Jesus apontou isso nas bem-aventuranças: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os versos 17 e 19 afirmam que a perseguição é também uma espécie de tribunal de Cristo para o seu juízo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. É uma espécie de tribunal, é o meio pelo qual Deus estabelece o seu tribunal para julgar. Esse é o ensino de Pedro. E meus irmãos, com base neste ensino de Pedro, como é que nós, crentes, em pleno século 21, com as demandas sociopolítica, econômicas que temos, que não é apenas um desdobramento nacional, mas é hoje global, todas as coisas conspiram contra o Evangelho de Jesus Cristo, tudo está conspirando contra Cristo e sua palavra. Como nós devemos lidar com a iminente perseguição? Como nós devemos desenvolver uma mentalidade à prova de perseguições? Porque, meus irmãos, esse texto, ele me ensina uma coisa que compartilho com vocês. É necessário a igreja de Jesus desenvolver uma mentalidade à prova de perseguições. Nós não temos que esperar a perseguição chegar.
nós precisamos pensar em caminhos próprios, adequados, bíblicos, para nos prepararmos para a chegada deste dia. Porque, meus irmãos, esse dia virá. Talvez eu não esteja aqui para ver. Talvez alguns de nós não estejamos aqui para ver. Mas, irmãos, esse dia virá. E sabe por que virá? Porque a Bíblia garante que virá. Se você já leu o Apocalipse, você já sabe disso. Isso está claro, isso está revelado lá. Esse dia chegará. Então, se nós sabemos que esse dia chegará, o que você deve fazer então? Trabalhar com previsão. Você precisa desenvolver uma mentalidade à prova de perseguições. E aí eu respondo 3 perguntas nessa configuração de uma mentalidade à prova de perseguições. Primeiro, qual é o cenário atual da igreja no mundo? Essa é a primeira pergunta que eu quero responder. Qual é o cenário atual da igreja no mundo? A segunda pergunta, por que devemos nos preocupar? Por quê? E terceiro, como desenvolver essa mentalidade? A primeira pergunta, qual é o cenário da igreja atual no mundo, me leva a buscar e compartilhar com vocês a partir de 2 fontes, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, que são fontes estatísticas, são elementos estatísticos, de Portas Abertas, que foi compartilhado com os irmãos aqui, mas também da revista Christianity Today, que é uma revista angla, né, de língua inglesa, que na verdade mapeia todos esses elementos ligados à perseguição. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, estamos falando de alguns meses atrás, ok? Esse ano se terminou há alguns meses atrás. No ano de 2022, cerca de 360 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. 360 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. Claro que esse cálculo é feito a partir da população dos países que estão sob intensa perseguição. Cerca de 4.300 cristãos foram detidos ou condenados no mundo. Cerca de 4.500 prédios ou casas foram depredados por causa da fé. Cerca de 15.000 foram refugiados. Cerca de 124.000 foram retirados de suas casas. E cerca de 5.600 foram mortos. Estamos falando de números do ano passado. O que a gente percebe, meus irmãos, é que à medida que o tempo passa, o cenário da igreja demonstra que é cada vez mais recorrente discursos e ações de grupos anticristãos contra a igreja de Jesus. Isso está se avolumando, isso está crescendo. Aqui nós temos muitos jovens, com seus 20 e poucos anos, mas eu vou evocar aqui a experiência de alguns de nós. Pastor Carlos pode confirmar ou não se o que eu estou dizendo procede, ele fica muito à vontade. Mas há 40 anos atrás, quando eu era um embaixador do rei, numa igreja batista aqui no Rio de Janeiro, pensar na possibilidade de perseguição no Brasil era um negócio impensável, na verdade nem se pensava, porque a gente não tinha cenário algum que apontasse para isso, não havia. A gente pensava em perseguição sempre como alguma coisa acontecendo lá entre os indianos, ou talvez ali em algum país da África, ou talvez ali em algum país do Oriente Médio, principalmente em países do Oriente Médio, mas não se pensava na possibilidade de o Brasil um dia sofrer uma perseguição. Irmãos, você tem coragem de dizer que o cenário atual é o mesmo de 40 anos atrás? Se nós temos uma clara percepção de como as coisas andam no sistema global, nós estamos muito mais próximos hoje do que há 40 anos atrás. Muito mais. É uma questão de bater a porta. É uma questão de bater a porta. O cenário atual da igreja no mundo não é dos melhores do ponto de vista da perseguição e do ponto de vista do sofrimento. Não é. Não é. O cenário não é agradável. O cenário não é encorajador no sentido
de manter um estado de paz. É encorajador porque a gente sabe que se vier e em chegando a perseguição, Deus está conosco. Ele vai conosco. Ele não nos desampara. Isto é certo. Isto é certo. Isto é claro. Mas, meus irmãos, o cenário atual não é dos melhores. E os nossos problemas, os problemas da igreja de Jesus Cristo no mundo, não são problemas apenas de ordem externa. Não vem de um império externo à igreja. Nós temos problemas internos e temos problemas externos, que não é uma novidade, porque dentro do Novo Testamento, havia problemas internos nas diversas comunidades cristãs. Então são ameaças dos dois lados. Nós temos ameaças internas e temos ameaças externas. Ao ponto de João, a certa altura da sua epístola, dizer assim: saíram de nós, sabe por quê? Porque eles não eram dos nossos. Não pertenciam a nós, não pertenciam ao grupo. Judas usa uma linguagem pesada para falar a respeito dessas pessoas. Pessoas que não amam a Deus. Pessoas infiltradas, que causam sofrimento para a igreja de Jesus. Mas há problemas externos também. O cerco está fechando, decisões estão sendo tomadas, articulações estão sendo feitas no mundo inteiro. No mundo inteiro. E nós não podemos ser pueris ao ponto de achar que isso não procede. Não podemos ser infantis ao ponto de achar que isso não procede. Ou de pensarmos, aqui não. Aqui não. Meus irmãos, aqui sim. O cenário atual da igreja no mundo e o cenário atual da igreja no Brasil não é o melhor cenário. A segunda pergunta que eu preciso responder é: por que nós devemos nos preocupar? Primeiro, porque Pedro vai lembrar que perseguição é parte da agenda ordinária da igreja. Perseguição não é algo extraordinário. Pedro está dizendo que a perseguição contra a igreja é parte da sua agenda ordinária. E a gente precisa lembrar que é uma luta. E por que uma luta? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo fez uma afirmação categórica. Ele disse: Jesus, aliás, o texto bíblico diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Irmãos, parem para pensar nas consequências dessa ação de Jesus. O mundo jaz no maligno. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele não veio para estabelecer diálogos diplomáticos com o diabo. Não. Ele não veio para dialogar num assento na ONU com o diabo. Não. Ele veio para destruir as obras do diabo. Agora você pensa que em Jesus vindo destruir as obras do diabo, ascendendo aos céus, deixando os seus apóstolos e deixando a igreja, a luta acabou? Se ainda resta sofrimentos para a igreja de Jesus, como nós vimos há instantes atrás à luz do texto, significa que nós estamos num campo de batalha, nós estamos no fronte, nós estamos no terreno que não é nosso, inclusive, do ponto de vista da dominação. A nossa tarefa, inclusive, é outra. A nossa tarefa é invadir o reino das trevas. E a imagem que Jesus fala, a imagem que Jesus demonstra, ela é uma imagem belíssima. Você vai lembrar de Mateus 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. E é muito interessante que ali, se você já deve ter visto um filme épico, um filme de época, você sabe que é um ariete. Ariete é uma tora enorme, que lá os soldados da antiguidade, ali da Idade Média, vários soldados seguravam aquela tora e batiam no portão para tentar derrubar o portão. O nome daquilo ali é ariete. Então eles pegavam os arietes e tentavam destruir os muros, tentavam destruir os portões, eles tentavam invadir aquele reino. A imagem de Jesus ali é exatamente essa. É como se a igreja estivesse com os arietes nas mãos e estivesse dando pancadas nos portões. E o Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o triunfo da igreja. É a garantia que nós temos. Não é nós ficarmos esperando, não. Nós estamos avançando. Os arietes estão em nossas mãos e a gente não tem que temer.
talvez uma vida caia aqui, outra vida tombe ali, mas a igreja seguirá. A igreja de Jesus seguirá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a razão por que nós temos que nos preocupar, porque a nossa batalha não é realmente contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Paulo diz isso muito claramente. Meus irmãos, em anos recentes, nós temos visto especificamente o Ocidente, que anteriormente era cristianizado. O próprio norte da África, que anteriormente foi cristianizado, se dobrando diante de ideologias anticristãs, que afetam a maneira de pensar e a maneira de viver. Nós somos constrangidos de todos os lados para não pensarmos como convém e não vivermos como convém à luz do Evangelho de Jesus Cristo. É a luta, é a batalha. E você sabe, se você consegue capturar a mente de alguém, você consegue capturar toda a pessoa. Toda a pessoa. Quando a mente de alguém é capturada, toda a pessoa é capturada. Você não precisa de muitos esforços. Domine a mente e você domina o todo. Pois as ideologias, os ensinamentos anticristãos atacam a nossa maneira de pensar, jogam no chão a nossa cosmovisão redimida, bíblica, que guia o nosso caminhar, que guia os nossos passos, que nos ensina a pensar, que nos ensina a decidir, que nos ensina a viver de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E não são poucas as pessoas que já se perderam nesse quesito também. Meus irmãos, a perseguição está muito mais perto da igreja brasileira do que podemos suspeitar. Essa é a razão por que devemos nos preocupar. Ela está mais perto, muito mais perto de nós. Deus me deu o privilégio de ter recentemente ganhado um neto. É o José. Ele vai fazer 4 meses. Em boa parte das ocasiões que eu estou com o José, no colo ou brincando com ele, a minha mente é tomada às vezes do seguinte pensamento: qual será a condição da igreja de Jesus Cristo quando José chegar à minha idade? Como é que vai estar a igreja de Jesus? Que legado a gente está deixando para a geração do José? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, é que a perseguição está muito mais perto da igreja brasileira do que nós podemos suspeitar. E por essa razão nós precisamos desenvolver uma mentalidade à prova de perseguições. E esta é a última pergunta: como desenvolver uma mentalidade à prova de perseguições? Primeiro, meus irmãos, nós precisamos conhecer aquilo que chamamos de modus operandi dos sistemas anticristãos, a fim de anteciparmos o que virá. Nós precisamos de homens e mulheres que, primeiro, amem a Jesus Cristo, mais do que a si mesmos, um amor que seja digno. Homens e mulheres que tenham um amplo conhecimento das Escrituras, para observar as advertências que o próprio Senhor Jesus Cristo já fez a nós. Está lá, está escrito, está claro. Conhecendo assim o modus operandi dos sistemas anticristãos. Isso engloba, meus irmãos, o nosso trabalho como pastores, certamente. Nós temos um papel muito importante nas comunidades de Jesus Cristo onde nós servimos, não resta dúvida. Mas há um lugar em que nós pastores não chegamos, que é a sua casa, que é o seu lar, a sua família. É seu dever. Você homem que está em Cristo, você mulher que está em Cristo, é seu dever ocupar a mente dos seus filhos com a verdade do Evangelho. Você não pode terceirizar esta função. Não é direito seu. Quando Deus lhe deu filhos, Ele lhe deu também responsabilidades. É seu dever.
não apenas receber a bênção do filho e da filha, que chegaram para o seio da família, mas devolvê-los para Deus, para a glória de Deus, com mentes e corações tomados pelo Evangelho de Jesus. É meu dever fazer isso, e é seu dever fazer isso. Enquanto nós estamos permitindo aos nossos filhos, a educação dos nossos filhos serem terceirizadas, e eu fico muito à vontade para falar porque eu sou professor, e trabalhei muitos anos em sala de aula, em ensino médio, de escolas particulares principalmente, eu sei bem e claramente como o sistema trabalha para capturar a mente do seu filho. E você achando que está tudo bem, não está. Não à toa que muitos pais crentes estão perdendo os seus filhos. E isso só fica claro quando ele entra na universidade. Porque até entrar na universidade não fica claro, mas a hora que ele entra, fica claro para você que você perdeu aos poucos o seu filho. Você perdeu. Você perdeu. E nós choramos com vocês, nós pastores choramos, porque vamos ter que aconselhar, vamos ter que orientar, mas você perdeu. Porque talvez você terceirizou, entende? Talvez. É nosso dever levar a sério as Escrituras quando dizem que nós precisamos instruir os nossos filhos, a tempo, fora de tempo, andando no caminho, sentado, deitado, de pé. A palavra de Deus precisa ser semeada no coração dos nossos filhos, porque também eles participarão desta batalha. Eles também participarão desta luta. Então, para desenvolvermos uma mentalidade à prova de perseguições, nós precisamos discipular os nossos filhos e rogar que o Espírito Santo de Deus, por meio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, invada o coração dos nossos filhos, tome suas mentes e seus corações, para que eles amem a Jesus e vivam para Jesus. Esse é o meu trabalho, esse é o seu trabalho, essa é a nossa tarefa. Meus irmãos, não pequemos. Esse pecado traz desdobramentos terríveis, terríveis. E nós precisamos ajudar os nossos filhos, nós precisamos ajudar os adolescentes da igreja, as crianças da igreja, os jovens da igreja, a terem conhecimento do modus operandi desses sistemas anticristãos. Porque eu vou lhes dizer uma coisa: há anticristianismo travestido de cristianismo, viu, irmãos? Não ignorem isso. Há anticristianismo travestido de cristianismo. Nós podemos até compreender que uma criança imatura não entenda isso, mas nós não. É preciso termos a percepção do alto, mas só teremos percepção se andarmos com Deus, conhecermos a sua palavra. O segundo ponto, que é muito importante, e aí eu penso um pouco mais na realidade da igreja, é estabelecendo igrejas orgânicas e não apenas organizadas. Eu sempre fui batista na vida. E uma virtude que nós batistas temos são de boas igrejas organizadas. Em termos de organização, nós fazemos isso muito bem. Fazemos muito bem. Isso não significa que nós não tenhamos problemas, entende? Mas nós somos organizados. As coisas costumam andar adequadamente, ajustadamente. Só que, meus irmãos, embora isso seja muito importante, há algo ainda mais. A igreja precisa ser muito mais uma igreja orgânica do que organizada. A igreja é um organismo, ela é o corpo de Jesus Cristo, onde nós nos alimentamos mutuamente, onde nós cuidamos uns dos outros, onde nós sustentamos uns aos outros, onde nós amparamos uns aos outros, onde nós aconselhamos uns aos outros, onde homens fiéis pastoreiam suas famílias, pastoreiam suas esposas, pastoreiam seus filhos. Nós precisamos, meus irmãos, de muito mais a realidade da igreja orgânica do que necessariamente organizada. Organização é importante, mas lá no tempo da perseguição, não fará muita diferença se todos os documentos da igreja estão corretos. Você entende o que eu quero dizer?
Eu não estou menosprezando isso. Entenda. Eu, como pastor e presidente de uma igreja, eu tenho responsabilidades. Eu tenho aqui, pelo menos, o vice-presidente e o tesoureiro da igreja comigo hoje. Então, observem. Nós temos que ser responsáveis. Mas nós precisamos trabalhar e investir para que nós nos tornemos orgânicos. Corpo de Jesus Cristo, em que nós nos alimentamos mutuamente. Porque lá, isso fará diferença. Será isso que fará ampla diferença. A igreja como corpo vivo de Jesus Cristo. Uma comunidade centrada em relacionamentos santos, em relacionamentos saudáveis, para a glória de Jesus Cristo. Isso nós podemos fazer também. Isso essa comunidade pode fazer. Isso a turma de Volta Redonda pode fazer. Nós precisamos disso. Nós precisamos de igrejas com relacionamentos saudáveis, de amor mútuo, centrado no Evangelho, para a glória de Cristo Jesus. Igrejas orgânicas. Mas, finalmente, nós precisamos enfatizar o exercício do discipulado para que os cristãos sejam capazes de florescer no deserto. Discipulado, meus irmãos, é algo muito importante. E vou lhes dizer uma coisa, eu não acredito em discipulado como programa, tá? Então assim, eu quero ser muito honesto com você. Discipulado não é um programa. Discipulado não é um programa. O que eu quero dizer é o seguinte, discipulado não são 13 lições que você dá no domingo de manhã de um trimestre de escola dominical. Isso é útil, tem o seu valor. Mas discipulado é uma coisa para a vida inteira. São pessoas com quem você vai andar para influenciá-las e por elas ser influenciado. É isso, é vida, sorvendo a seiva, sorvendo da mesma fonte que é Cristo, o cabeça da igreja. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade à prova de perseguição, pensando no discipulado, onde nós andamos uns com os outros. Nós nos sustentamos mutuamente, nós nos amparamos mutuamente, nós nos ajudamos mutuamente, nós choramos, nós confessamos pecados. Isso é uma bênção para a vida da igreja. Meus irmãos, há muita gente sofrendo, porque falta esta realidade do caminhar ao lado de. Nós precisamos de bons companheiros na nossa jornada. Eu gosto de John Bunyan e gosto de O Peregrino. O Peregrino de John Bunyan mostra em alguns capítulos que ele teve bons companheiros. Companheiros que foram importantes para a caminhada dele, para que ele chegasse à terra de Beulá e pudesse atravessar o rio e encontrar-se com o seu Senhor. Eu preciso de bons companheiros, você precisa de bons companheiros. Mas deixa eu lhe dizer, lembrem-se que ao escolher os bons companheiros, nós temos que levar em consideração aquilo que Paulo diz, quando ele afirma que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você andar com uma má companhia, você sorverá maus costumes. Você precisa de bons companheiros. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças que amem a Jesus Cristo e que busquem viver para a glória de Jesus Cristo. Essa também é uma maneira de desenvolver uma mentalidade à prova de perseguição. Então nós precisamos conhecer o modus operandi dos sistemas anticristãos, nós precisamos estabelecer igrejas orgânicas e precisamos enfatizar o discipulado. Mas isso aqui, meus irmãos, é só aperitivo. Porque se nós aprofundarmos, há muitas outras coisas que nós precisamos pensar. Há muitas outras coisas. Mas eu proponho esses 3 elementos aqui para vocês. E gostaria muito que vocês voltassem para as suas casas, pensando nesses 3 elementos. Conhecer o modus operandi do inimigo, agir, trabalhar para promover uma igreja que seja orgânica, centrada em relacionamentos de amor, relacionamentos saudáveis, e também voltado para o exercício do discipulado. Eu termino, meus irmãos, dizendo que a Igreja de Jesus, como instituição, ela corre sérios riscos de não merecer ser perseguida. Tamanha a identificação que ela possui com o mundo. A igreja instituída, ela pode correr o risco de não merecer ser perseguida. Tamanha a sua identidade com o mundo, os seus valores morais em relação ao mundo. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos dê graça
Que Deus nos dê a graça para termos a capacidade de prosperar no caos, florescer na escuridão, ser rica na pobreza, crescer no deserto, expandir-se quando pressionada e, se necessário, cantar na prisão, para a glória de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus seja louvado. Ó Deus, nós somos teus filhos e estamos diante de tua santa palavra que nos adverte acerca de tantas coisas preciosas. E que também nos adverte, ó Deus, de tempos que eventualmente surgem contra a igreja de Jesus Cristo, tanto no passado quanto no presente e certamente no futuro. Ó Deus, o que nós te pedimos é que o Senhor nos dê uma mentalidade à prova de perseguições. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor santifique a nossa mente, que o Senhor santifique o nosso coração, para que nós sejamos achados, ó Deus, instrumentos para a tua glória, servos úteis, servos santos, servos justos no meio de uma geração corrupta e perversa. Dá-nos, ó Deus, boa percepção. Traz luz à nossa mente e ao nosso coração para percebermos, ó Deus, os engodos de Satanás. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar incessantemente na luta do Evangelho contra o inferno. E prepara, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração, prepara a nossa vida, para que se eventualmente, nós que aqui estamos, tivermos que ser submetidos a tempos de dureza por causa da fé, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos encoraje, para a glória de Jesus Cristo. Cuida do teu povo aqui, Senhor. Tu conheces as necessidades de cada um, as suas fraquezas, as suas lutas, os seus temores. Cuida de nós, para que sejamos achados íntegros no dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus cuide de vocês.